As várias notícias da propagação do coronavírus deixou muita gente preocupada, principalmente aquelas pessoas que estavam planejando em viajar. Com isso em mente, hoje vou falar das melhores maneiras de se proteger e prevenir de uma possível infecção. Antes de começar, vale dizer que coronavírus é o nome que esses casos estão sendo chamados publicamente. O nome científico da doença é COVID-2, que é uma sigla para Coronavirus Disease, e o nome do vírus é SARS-CoV-2. O coronavírus não é exatamente uma doença ou um vírus novo. Ele já era conhecido anteriormente, mas agora, com esse aumento da sua propagação, ele ficou mais público. Não se sabe ainda qual a sua origem exatamente e como que ele foi transmitido para o ser humano. Então, todas essas notícias que se vê que ele possa ter vindo de alimentação ou de contato em feiras livres lá na China são muito mais suposições ou início de estudos científicos. Então, vale bastante a gente tomar um certo cuidado com essas notícias, vídeos e textos compartilhados via WhatsApp. Pode ser que você esteja sendo vítima de uma fake news. Uma curiosidade é que ele recebeu esse nome coronavírus porque o formato do vírus, quando você olha pelo microscópio, ele é um formato circular e parece que tem uma coroa em volta dele. Aí ele acabou recebendo esse nome de coronavírus. E muito parecido com outros vírus que têm sintomas parecidos com a gripe, o seu principal problema é o ataque ao sistema respiratório. E a principal forma de contágio é via contato, principalmente pelas gotículas de saliva ou catarro, que possam vir de espirros e tosses, ou mesmo de outras pessoas tendo contato em superfícies e você tendo contato com essas gotículas e levando para um orifício aí, nariz ou boca. Apesar de todas as notícias que a gente está lendo por aí, não é realmente um motivo para grande desespero. Até porque todas as agências de saúde de países que estão mais próximas, como a China, a Rússia, os países da Europa e mesmo o da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, eles estão levantando bastante controles para que essa propagação ela não aumente. De qualquer forma, é muito importante que a gente se proteja. E para isso eu listo agora 5 formas de prevenção que, além de se prevenir para o coronavírus, também serve para outros tipos de resfriados e gripes. A primeira delas, e provavelmente a mais importante, é lavar as mãos. E lavar as mãos com água corrente e sabonete. E tomando bastante cuidado para que você lave as palmas, por trás da mão e também entre os dedos. Também, se você não tiver acesso imediato a uma torneira para lavar as mãos, você usar o álcool em gel, ele serve, mas não substitui. Ele é apenas algo que você pode usar durante um determinado período, mas assim que você encontrar um banheiro, um lavatório, não esqueça de lavar as mãos. É sempre a principal e mais importante recomendação nesses casos. O segundo ponto é você evitar locais que estejam com muita gente. E se caso você não possa evitar esses locais, tome bastante cuidado para que você não tenha muito contato, por exemplo, se você estiver andando num shopping, estiver andando numa estação de trem, ônibus, metrô, aeroporto, por exemplo, evite ficar colocando a mão em pessoas que você não conhece, pedindo licença. Sempre tente ter uma distância, o máximo de distância possível entre essas pessoas. E aí entra mais uma dica
que é você evitar de colocar a mão em superfícies que tenham bastante contato público. Por exemplo, maçaneta, corrimão, as barras de transporte público. Então, sempre que possível, evite esses contatos. Isso é bastante importante. E caso você tenha tido, né, seja necessário que você tenha esse contato, por exemplo, você está no ônibus, está no metrô e você precisa segurar na barra de suporte, não esqueça mais uma vez de você depois passar um álcool na mão e assim que encontrar um lavatório, você lava a mão com água e sabão. Não esqueça, isso é bastante importante. E por fim, enquanto você estiver passeando na rua, em contato com outras pessoas, evite levar as mãos para o rosto, principalmente próximo de boca, nariz, olho, porque isso pode facilitar ainda mais uma possível infecção. E mais uma vez eu reforço a importância de você lavar as mãos e garantir que as pessoas que estejam com vocês, principalmente crianças, lavem as suas mãos. Essa realmente é a recomendação de prevenção mais importante. Agora, sobre as máscaras faciais que a gente tem visto bastante em reportagens, principalmente lá na Ásia, elas não são realmente recomendadas para você se prevenir de gripes e resfriados, incluindo aí o coronavírus. A gente vê bastante em notícias lá da Ásia, China, Japão, Coreia, porque eles têm esse costume, essa tradição de quando estão doentes ou com alguns sintomas de doença respiratória, eles utilizam essas máscaras não realmente para se proteger, mas para evitar transmitir essa doença para as outras pessoas. Na real, o uso de máscaras, ela não acaba prevenindo você ter uma infecção. Até porque se você pesquisar em alguns sites ou mesmo em outros vídeos, você vai ver que existem 4 tipos de máscaras. Até máscaras de papel, que não servem muito praticamente para nada, até máscaras que é a chamada N95, que são as máscaras que os profissionais de saúde que estão em contato com doentes ou possíveis doentes estão usando. Mas o modo de uso dessas máscaras ele é bastante complexo. Você tem que ter essas máscaras tampando tanto seu nariz quanto sua boca de uma maneira bem firme, que a gente não vai conseguir fazer isso no dia a dia. E algumas pessoas ainda dizem que isso pode acabar ainda piorando e algumas pessoas acabam dizendo que isso pode até piorar ou facilitar a infecção, porque o uso dessa máscara faz com que você respire dentro de um papel e o seu rosto fica muito suado. Então, você com esse rosto suado e a máscara realmente não presa, com algumas frestas, você acaba tendo ali uma superfície úmida e quente que acaba facilitando a entrada de vírus. Então, assim, não é recomendado o uso de máscaras, realmente, para você prevenir. E mesmo para o caso de você tiver com algum sintoma de gripe, resfriado e ao tossir e espirrar, não quiser, né, quiser proteger as outras pessoas, não transmitindo, não espalhando essas gotículas que podem ter algum tipo de vírus, o ideal é você tampar a boca e o nariz com a parte de trás da mão, aqui, ou com essa parte do braço. Então, quando você tossir, você tosse no braço. Porque dessa maneira, a palma da sua mão ela não fica suja com a sua saliva ou gotículas de catarro e você evita de transmitir pelo toque para outras pessoas. É importante ainda dizer que não se sabe por quanto tempo que o vírus fica incubado antes que a pessoa infectada demonstre algum sintoma. Então, caso você tenha viajado para um destino ou tenha tido contato com pessoas que tenham viajado para alguns dos destinos com mais casos
de coronavírus, reportados de coronavírus, preste muita atenção em sintomas de gripe, como febre, tosse, espirro, dificuldade de respiração. E no caso de você ter algum sintoma desse, procure muito rápido um médico. E falando agora especificamente sobre destinos de viagem, vale dizer que a maior parte dos casos está concentrada na região da Ásia, principalmente na China, como se tem visto nas reportagens. Então, a China ela está com um controle de fronteira muito grande. Então, dificilmente hoje você vai conseguir fazer um passeio turístico para as cidades que estão próximas de Wuhan, que é a cidade que tem a maior parte dos casos, e mesmo outros pontos turísticos do país, como a muralha da China, eles estão com controle e com algumas restrições de acesso. Já outros continentes, como a Europa, América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, eles estão com alguns casos, porém não há nenhuma recomendação de evitar esses destinos turísticos, né? Então, caso você tenha uma viagem planejada, não se preocupe, tome as suas precauções, faça exatamente como eu comentei, né, sobre as formas de você se proteger, lave bastante as mãos. E não se preocupe que, a princípio, não é para você ter nenhum problema viajando para esses destinos. Para finalizar, vale ressaltar que não quer dizer que uma pessoa que seja infectada com coronavírus vá morrer. Na verdade, a taxa de fatalidade ela é baixa, de no máximo 3%. E sendo mais preocupante para pessoas que tenham o sistema imunológico já estejam doentes, como, por exemplo, as pessoas que têm câncer, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm AIDS, ou mesmo as pessoas mais velhas, idosas e as crianças, né? Então, aqui vale também uma recomendação que no caso de você já ter uma gripe, de você já estar com com o seu sistema imunológico baixo, também vale aumentar ainda as suas maneiras de prevenção. Em relação ao Brasil, a gente não teve nenhum caso confirmado, né, de coronavírus e a gente tem outras preocupações que devem ficar muito mais no nosso radar, como Zika vírus, dengue e até mesmo o sarampo, que do ano passado, de 2019 até hoje, teve um aumento considerável de casos e até mortes reportadas, né? Então, acho que como último recado, vale a gente reforçar que além de você se prevenir usando essas dicas que eu acabei de falar, não se esqueça de se vacinar e vacinar os seus filhos. Espero que essas dicas ajudem você a não ficar tão preocupado e, no caso de viajar, se previna e tenha uma boa viagem. Tchau!